Cura espiritual. O que isso significa? Vamos nos lembrar, antes de tentarmos responder esse questionamento, que o Mestre nos deixou uma sessão muito importante. Ela consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, e diz que vamos nos amar e vamos nos instruir. O tema de hoje tem a ver com esses três personagens que receberam o Prêmio Nobel de 2022 na área de física, o francês Alain Aspect, o norte-americano John Clauser e o australiano Anton Zeilinger. Eles receberam o prêmio em função da contribuição deles para o estudo do emaranhado quântico, ou seja, estudos sobre energia. E o tema que nós vamos tratar hoje, para podermos responder aquele questionamento ao longo dessa reflexão, correlaciona a ciência fragmentária do homem sobre estudo de energia e uma característica nossa, de todo espírito, que é a possibilidade de nós nos comunicarmos, carnados e encarnados, desencarnados e desencarnados, encarnados e desencarnados. Essas coisas estão ligadas, mas há que se destacar que nós ainda não sabemos tudo. Cura espiritual, para poder tentar responder isso, vamos buscar correlações entre a ciência espírita ou espiritista e os processos de tratamento de doenças, seja no corpo físico, seja no corpo espiritual. Se você é espírita, certamente já ouviu esse jargão. Você chegou na casa espírita pelo amor ou pela dor? Você concorda? Eu discordo porque eu cheguei pela dúvida. José Herculano Pires, talvez a maior figura em termos de estudos da doutrina espírita no século passado, nos diz que a terapia espírita nos dá o socorro possível na medida exata da nossa capacidade de recebê-lo. E ele conclui: quando entendemos que todos somos luzes, quando diagnosticamos o nosso estágio, o anseio pela nossa transformação e progresso, nos conduz ao trabalho e ao amor, e, consequentemente, à extinção progressiva das dores. Ou seja, é através do amor ao próximo, através do aprendizado na matéria, que nós vamos nos modificando, aprimorando o nosso perispírito, diafanizando e, consequentemente, evoluindo. Inicialmente, vamos passar algumas informações para instrumentalizar essa nossa reflexão. A doutrina dos espíritos, ela tem dois pilares: o autoconhecimento e a transformação, o progresso, a evolução dos espíritos. Por que isso? Porque o objeto do estudo da ciência espírita é o espírito, ou seja, o ser inteligente do universo. E aí, então, teremos que estudar a vida, a existência do espírito nos diversos mundos, através da comunicação entre eles. É assim que a obra do professor Hippolyte Denisard Rivai, o Allan Kardec, nos chegou no século XIX. E aí, então, consequentemente, foi possível arrolar, elencar os princípios da doutrina dos espíritos. Existe uma inteligência suprema, que nós chamamos de Deus, causa primária de todas as coisas. A imortalidade do espírito tem princípio, mas não tem fim. Encarnam, vivenciam em vários mundos, em várias vidas, e, através da comunicação, vão se depurando, vão se aprimorando, vão progredindo, evoluindo, até chegar àquela situação de Jesus Cristo nos mundos angelicais, os mundos perfeitos. Nós aqui, encarnados, já com inúmeras encarnações, encarnamos em vários corpos. Paulatinamente fomos progredindo, mas convivendo com duas doenças gravíssimas, fruto de nossas escolhas ao longo de nossas vivências. Criados simples e ignorantes,
convivemos ainda com orgulho e com egoísmo. Mas, uns auxiliando os outros, vamos nos purificando e vamos exterminando em nós esses dois sentimentos dos quais derivam uma série de outros comportamentos espirituais que nos retardam em termos de evolução. Na matéria, nós vamos aprender, uns ajudando o outro, progredindo intelectualmente e moralmente, até o momento de nós podermos atingir os mundos perfeitos, os mundos de luz, os mundos angelicais. Um exemplo desse processo é a morte de Sócrates. Sócrates, filósofo grego, que revolucionava o estudo metafísico em sua época. Por isso mesmo, ele foi condenado ou ao exílio ou à morte. Ele escolheu a morte. Ele acreditava em várias vidas. Ele acreditava em reencarnação. E sobre seu algoz ele coloca: mais sábio do que esse homem eu sou. É bem provável que nenhum de nós saiba nada de bom, mas ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Aqui fica implícito que ele colocava que esse mundo era um mundo de imperfeições, tanto no plano material quanto no plano espiritual. O que nos motivou a essas reflexões foi ter contato com o livro do professor José Herculano Pires, chamado Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas. E aí, em seguida, buscamos outras obras, tivemos acesso a outra obra do professor Herculano Pires, chamada Arigó. Tivemos contato também com a obra do professor José Laros Boberg, Da Moral Social às Leis Morais. O livro da norte-americana Sandra Nunes, que esteve entre nós, antropóloga, e que estudou vários médios aqui do Brasil. E também a obra do professor lá da Universidade Federal do Espírito Santo, já falecido, o Lamartine Palhano Júnior, sobre um dos médios de grandes efeitos físicos chamado Mirabelli. Sempre nós consultamos as obras pilares. Então, nessa primeira parte, vamos falar dos princípios da terapêutica espírita. Quais são as bases da terapêutica espírita? Vamos partir de que tudo deriva das leis da natureza, das leis universais, das leis criadas pela inteligência suprema, por Deus. Nós, aqui, espíritos encarnados, o que estamos fazendo? A cada momento de nossas vidas, estamos colapsando possibilidades, fazendo escolhas. Se essas escolhas são confronte às leis divinas, nós seguimos em frente, nós progredimos, geramos virtude em nós. E, consequentemente, haverá um momento em que nós atingiremos outros planos mais evoluídos. Mas, costumeiramente, como somos ainda espíritos imperfeitos, fazemos escolhas contrárias às leis divinas, na contramão da lei divina, que provocam efeitos deletérios, provocando dores, seja no corpo físico, seja no corpo espiritual, demandando, então, tratamentos que poderão levar à nossa cura e voltarmos ao caminho das escolhas virtuosas rumo ao mundo de luz. É essa a dinâmica. Então, através de um planejamento encarnatório, em geral, quem encarna na Terra não participa desse planejamento, já recebe o planejamento completo. Então, nós aqui ligados a esses corpos materiais, com trilhões, cerca de 10 trilhões de unidades biológicas de células, que contêm em seu interior uma molécula autoduplicável chamada ácido desoxirribonucleico, que na verdade é constituída por átomos. Os átomos são partículas constituídas por subpartículas, que na verdade é energia, que no século XIX disseram para o Kardec que era o fluido cósmico universal, pois ainda o conhecimento é muito incipiente comparativamente ao que nós já temos hoje aqui no século XXI. Ou seja,
Tudo é energia muito bem organizada. E aí, nós encarnados, nós fazemos escolhas. Como já falamos, confronte a lei divina ou não. E essas escolhas, a partir dos genes ativos, do DNA, as partes do DNA ativos, são os genes, provocam efeitos. Esses efeitos podem ser positivos ou não. Vai depender das condições ambientais e dos genes. Esses efeitos também podem provocar inativação de outros genes. Existe um vídeo aqui no canal chamado Epigenética. Procurem esse vídeo e lá nós temos explicação bem detalhada, porque também a gente temos genes, muitos genes em nossos códigos que estão inativados. Mas em função das nossas escolhas, podem gerar determinados efeitos, positivos ou não. Vou dar um exemplo. Vamos supor que nosso planejamento encarnatório, nós tenha lá um conjunto de genes que vai determinar um tipo de doença. E aí nós encarnamos, e em função de nossas escolhas, esses genes que estão lá ativados para provocar determinada doença, em função das nossas escolhas, esses genes podem ser inativados e aquela doença não aparece. É o que a epigenética tem demonstrado. Muitas doenças têm um cunho além da matéria. O professor José Herculano Pires, nessa obra, ele nos diz que a cura das doenças depende da ação natural das energias conjugadas do homem, ou seja, seu planejamento encarnatório, e da Terra, psíquicos e ambientais, ou seja, das escolhas. O que nós colapsamos para nossas vidas? O que nós escolhemos? Segundo, a renovação e a harmonização das energias depende da ação conjugada dos espíritos terapeutas, dos espíritos evoluídos que têm a capacidade de nos ajudar aqui no plano material, do médium que está contribuindo para a terapia e aquele, o receptor, que está recebendo o tratamento. E aí, nesse processo, a prece e o passe são importantíssimos, pois que, na verdade, são mecanismos de correlação e de transferência energética. E, às vezes, há até intervenção no plano material, como nós vamos mostrar mais à frente aí no exemplo. Terceiro, nos diz Herculano Pires, o médium é instrumento vivo e inteligente da ação espiritual, mas só deve utilizar a sua inteligência para compreender o seu papel de doador de energia. Ele é um medianeiro, daí o nome médium, né? Então, é um despachante metafísico, vamos dizer assim. 4. A ação curadora dos espíritos está sujeita às leis naturais que regem a estrutura psicobiológica do homem. Então, às vezes, tem coisas que dão certo e outras que não darão certo, porque está lá no seu patrimônio biológico. Portanto, é científico, seja em que plano for. Não é mágica nem é milagre. Nesse meio não existe mágica nem milagre. Quinto, a cirurgia espiritual, quando é o caso, realiza-se por intervenção física do médium, como também por sua simples ação mental, correlacionada esse médium com o espírito terapêutico, que dele se serve por influenciação mediúnica no transe hipnótico. Como eu já falei, darei um exemplo mais à frente. Talvez alguns se recordem do trabalho do José Arigó, que fazia cirurgias com canivete, às vezes até oxidado. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe, não é? Fica aí uma sugestão. Existe um vídeo chamado Predestinado, que é com Solton Mello, né? E Juliana Paz, que mostra a vida do José Arigó. Nessa segunda parte, nós vamos tentar relacionar a natureza moral da terapêutica espírita. Existem médios que começam a fazer um trabalho espetacular e, no meio do caminho, se perdem.
Vocês devem conhecer exemplos e vocês vão perceber ao longo dessa exposição. Então, quais são as relações moralidade, médio e mediunidade? Ora, ela é estreitamente ligada aos processos de terapia, é fundamental. Se você tem dúvida, dá uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, que fala sobre da lei divina ao natural, especificamente nas questões 629 e 630. Eu vou sintetizar aqui explicando a moral social e a moral endógena. Qual é a diferença? A moral social é aquela que nós desenvolvemos nessa encarnação. Como é que nós estamos nos comportando moralmente na nossa sociedade que vivemos com relação ao próximo? Ou seja, é a regra do bem proceder conforme nós aprendemos, é relativa ao estágio evolutivo do espírito. Então, tem uma relação direta com a moral endógena, que é a moral que você construiu ao longo de várias encarnações. Está sujeita a mudanças sociais resultantes da educação, da influência do meio no tempo desse mundo. Então, você tem uma moral que você traz de outras encarnações, uma moral endógena, mas aqui, através da educação, do aprendizado um com os outros, nós vamos modificando a nossa moral social e, consequentemente, também a nossa moral futura. Lembremos, é muito comum, esse slide já apresentei em vários estudos, que nós, por uma questão de adaptação, nós escondemos para os demais, às vezes, a nossa verdadeira moral. Nós, através de máscaras, de personas sociais, temos comportamentos, às vezes, esdrúxulos, que não correspondem ao que nós somos na realidade. Quem quiser, verifique que existe um outro vídeo chamado Caridade, no nosso canal, que explicita melhor isso. A moral endógena é o conjunto de valores individuais originados em sua consciência, ou seja, que nós trazemos de várias outras encarnações. Ela é íntima, ela é vivencial, ela é pessoal, ela é intransferível. É sempre assim. Os processos de religação são vários, mas somos nós que escolhemos o nosso caminho. É intransferível o processo espírita, o processo de desenvolvimento espírita. É intransferível, é pessoal. Possibilita a correlação espiritual do médio de cura com os espíritos evoluídos. Então, vejam que a moral é fundamental nos processos terapêuticos, sobretudo quando se fala do médium curador. Então, é isso que vai garantir a eficácia terapêutica, a situação moral do médium curador, e que nem sempre é bem sucedido. O processo terapêutico tem como requisito básico o quê? Já falamos, né? Enquanto fenômeno, a mediunidade depende da moralidade. Tanto é que tem médicos que têm um poder muito grande e que vão falir. Não são poucos, não. Assim como os fenômenos científicos, não depende do moral do cientista. A mediunidade e a moral, portanto, têm uma relação forte com os processos terapêuticos. A eficácia do processo terapêutico vai depender da solidez moral do médium e das correlações que ele possa estabelecer. Então, muitos tiveram grande sucesso nesse caminhar. Ana Prado, Anésio Siqueira, os mais antigos, Urbano de Assis Xavier, entre nós aqui no Brasil. Bezerra de Menezes, Batuíra, Peixotinho e outros mais que nós vamos apresentar mais à frente. Quais são as inter-relações nos processos terapêuticos? Depende das implicações passadas do paciente. Qual é o planejamento encarnatório? Se está explicitado naquele planejamento encarnatório que ele vai ter aquela determinada doença, não tem jeito, aquilo vai acontecer. As escolhas do paciente na encarnação em tela. Como é que ele está se comportando
nessa encarnação. Lembremos que determinadas escolhas podem bloquear o surgimento de determinadas doenças. Qual é o grau de apego emocional do paciente por obsessores, por espíritos que agem contrariamente às leis divinas? As deficiências do médium, que às vezes até perde a capacidade de realizar processo terapêutico em função da sua moral social. Então, há uma estreita relação entre a terapia espiritual e a terapia material. O professor José Herculano Pires nos chama a atenção que é aconselhável a presença e participação de médicos no plano material, conhecedores do problema em todos os tratamentos pela terapia espírita. Ou seja, hoje, fala a Sandra Nunes, a medicina mediúnica, humanística, quântica ou transcendental, seja qual for o nome que se queira dar, vai ajudar o indivíduo a reconhecer a importância da saúde moral no contexto da saúde completa, global, holística, e exigirá uma cooperação multidisciplinar entre a ciência espírita e a ciência da matéria, a ciência fragmentária ainda do homem. Portanto, nós começamos a ter agora, nesse século XXI, está se iniciando a terapia holística. São tempos, minha gente, de convergência. São tempos bons que virão à frente. E eu vou dar um exemplo para vocês, relativamente recente. Em outubro de 2022, no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, portanto, na entidade dos médicos que tratam no plano material, tivemos uma apresentação espetacular do Dr. Paulo César Frutuoso, discorrendo sobre a face oculta da medicina, que é título de um livro que ele lançou. Ele narra a ação de um espírito, um médico, chamado Frederic von Stein, aí materializado, funcionava com o médico Gilberto Arruda, e eles faziam cirurgia, inclusive, no plano material. Interessantemente, o espírito dizia que ele distinguia os órgãos doentes, as partes, os tecidos, as células, por suas vibrações, que são diferentes uma das outras, ou seja, os elementos químicos constituintes do corpo físico têm assinaturas energéticas, que nós aqui, no plano material, a ciência do homem ainda desconhece. E eles manipulavam essas energias de tal maneira que levava a processo de cura, quando era possível. E fazia intervenções, trocava válvulas cardíacas, enfim, fazia várias atividades médicas no plano material. Mas nós não sabemos tudo. Nós somos ainda espíritos imperfeitos a caminho, aprendendo, cometendo equívocos e acertos confronte às leis divinas. Nessa terceira parte, então, agora, vamos falar dos requisitos necessários do médico para o processo terapêutico. Nos alerta o professor Hipólito Leão de Arrival, o Allan Kardec. As práticas sociais. Que práticas o médium deve ter? Primeiro, o desinteresse total por bens materiais. O que de graça recebestes, o poder de participar da cura, de graças vais oferecer. É mais importante doar do que tomar. A fraternidade humana é incondicional. O desinteresse total pelos discursos vazios. O respeito absoluto às ideias e crenças dos outros. Sem hostilidades à ingenuidade dos que não podem ir além dos conhecimentos elementares. Ou seja, respeitar o próximo, ele é um despachante, ele é um vetor, é um intermediário no processo de tratamento. É instrumento de transmissão das energias do plano espiritual. Não tem ele o poder de curar, ele apenas contribui para o processo. E nessa quarta parte,
Vamos falar das facilidades e das dificuldades do processo de tratamento. Qual o perfil daqueles que buscam a terapia, seja para o corpo físico ou para o corpo espiritual? Importante, ter conhecimento dos processos, pois vai auxiliar na eficácia do tratamento, ser esclarecido. Os resíduos mágicos e religiosos da tradição atuam no processo de cura, predispondo o paciente a uma ação mais eficaz da intervenção energética. Aquele que diz, não, eu tomo esse chazinho aqui que me dizia, a senhora me dizia que era bom, então pode tomar um chazinho, não tem problema. Ou então aquele que vai tomar um passe aí, assume uma posição, faz movimentos com as mãos que parece uma cruz, enfim, tudo isso não faz mal, deixa acontecer, vai ajudar, não vai atrapalhar não. No processo terapêutico estão presentes os pressupostos kármicos, ou seja, as cargas negativas do passado moral do doente. Já falamos isso aqui anteriormente. Determinadas doenças que estão escritas no patrimônio genético e que advêm do planejamento carnatório, aquilo vai se efetivar, porque é uma necessidade do espírito vivenciar aquela situação. O médium de cura não realiza magia, feitiçaria, milagres, é de outras áreas. A ciência espírita trabalha dentro de conformidade de leis, que são as leis divinas. Como diz Zé Herculano Pires, é simplesmente o médico curador, criatura em que as funções terapêuticas da natureza humana, conhecidas e aceitas no meio científico, se exteriorizam exercendo influências nas pessoas em que essas funções defensivas do organismo se acham em estado latente. Ou seja, o patrimônio genético que está inativo e que pode, de repente, se tornar ativo e provocar uma cura. A primeira cura feita por um médico, geralmente de forma inesperada, lança uma nova senda suscetível de diversos. Isso acontece com uma certa frequência. O médium começa a realizar curas e aí o orgulho começa a atuar nele, e não são poucos, às vezes, para estimular o seu desvio. E aí vem os martírios e a queda. Em geral, os médios são grandes sofredores dessas e de outras vidas. Então, aí a vaidade vai chegando, as fascinações perigosas, eles começam a se sentir um Deus, né, escolhido por Deus, que está acima do comum da humanidade, detentor de dons divinos. E ele é apenas um vetor, ele é um despachante. As injustiças dos adversários o irritam, as perseguições o aturdem. Vocês devem ver por aí, tem muitos médicos aí encarnados ainda que têm essas características. A vaidade toma conta deles e toma um caminho do equívoco, confronte às leis divinas. No turbilhão dessas solicitações, dessas demandas, das críticas, dos elogios, favores, tal, do endeusamento, o médium acaba aceitando as sugestões e aí é caminho certo na queda. O desvirtuamento. Correlaciona-se às fascinações e corrompe suas faculdades, e elas acabam cedendo. Os dons se reduzem, as pessoas que estão vendo aquilo acontecer se afastam, e esse médico começa a inventar coisas, a aceitar expedientes escusos. Nós temos o trabalho, por exemplo, já desencarnado, Francisco Cândido Xavier, um médico, não vou dizer sucesso, mas que deu uma contribuição efetiva para a evolução de muitos. Edson Cavalcante Queiroz, lá do Nordeste, teve um desencarne triste, mas também um grande poder de cura. Bezerra de Menezes, historicamente, já citamos antes, Carmine Mirabelli, também teve desencarne triste, mas de um poder, coitado, ele sofreu muito, mas ajudou muita gente. O Zé Arigó, que eu também já comentei com vocês, o João Teixeira, que ainda está encarnado, mais conhecido como João de Deus, que sofreu uma queda grande.
E, finalmente, nós fazemos uma síntese, lembrando que o grande modelo de terapia, a terapia perfeita, é do nosso grande mestre, o divino médico, Jesus. O nosso mundo ainda é de imperfeições. Temos que ter clareza disso. Nós não sabemos tudo. Nós somos espíritos imperfeitos que ainda temos em nós, pelo menos, requisitos de orgulho e egoísmo. Basta que nós façamos uma análise do que já vivemos, como vivemos, e que vamos encontrar em um ou em vários momentos a expressão dessas duas graças em nós. No capítulo 15, Fora da Caridade, Não Há Salvação, lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, olha que orientação nós temos. Que homem se pode vangloriar de possuir a verdade integral, absoluta? Quando o âmbito dos conhecimentos cessantemente se alarga todos os dias e se retificam as ideias. Se está tudo mudando, é porque nós ainda somos imperfeitos. Nós não sabemos tudo. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada, como o caso de Jesus. E a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la porque não lhe é dado saber tudo. Mas tem alguns que acham que sabem tudo. E, finalmente, trago aqui, ao encerrar, uma mensagem desse grande mestre Emmanuel, contida no Livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que tem uma asserção inicial de Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico, ou seja, todos nós somos doentes. Diz assim, num trecho: sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalado nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo o nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Ou seja, somos nós que contribuímos para a nossa cura, para o nosso progresso, para a nossa evolução, para que possamos atingir mundos luminosos. Então, minha gente, que possamos realizar a cada dia mais escolhas no bem, escolhas conforme as leis da natureza, as leis divinas, pois assim a nossa luz pode brilhar. E brilha a nossa luz. Que assim seja.